Apresenta Check-up no rádio. Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a toda a faixa de audiência do Panorama 95, uma satisfação imensa, mais uma vez, participar aqui e ter a oportunidade de falar sobre temas relacionados à saúde do idoso. Olha, amanhã, dia 26 de abril, é o Dia Mundial da Hipertensão, né? Hipertensão na pessoa idosa é preocupante? É um pouco diferente, a gente tem que levantar essa questão, é um pouco diferente. É bem verdade que os idosos, eles são a maioria dos hipertensos, ou seja, as pessoas hipertensas, elas são, na sua grande maioria, idosas. Os idosos, eles têm as pessoas, elas têm um aumento de doença, de quantidade de doença, uma prevalência, à medida que envelhece. Por exemplo, aos 30% hipertensa, aos 40%, aos 80% aos 80 anos, 80% da população tem hipertensão. Então, é uma doença intimamente relacionada à idade. É uma doença que eu digo de idoso, né? E o tratamento da hipertensão deve-se lembrar, como você perguntou se era perigoso, que é extremamente perigoso. É o principal fator de risco modificável para as principais causas de morte, doenças cardiovasculares, como AVC, como infarto. Então, é o que mais pesa para fazer a pessoa infartar, para fazer a pessoa ter AVC, é a hipertensão, o fator de risco modificável mais impactante. E eu disse modificável, então é uma doença que a gente pode modificar o curso dela, se a gente evitar certos hábitos, como sedentarismo, como má alimentação, enfim. Então, a hipertensão, ela tem esse detalhe de ser modificável e de ser o fator de risco mais impactante. E como fator de risco mais impactante para as principais causas de morte, que são as doenças cardiovasculares, ela tem uma relevância muito maior. Num contexto de piorar a situação, ela é uma doença silenciosa, que a hipertensão não é como um paciente que tem enxaqueca, que tem a dor de cabeça, pela enxaqueca. Não, ele não sente nada. Ele é uma doença que a gente diz silenciosa, ela vai destruindo o indivíduo sem que ele perceba. Quando ele vem dar sintomas, quando vem ter uma complicação no órgão-alvo, essa complicação, ela geralmente é muito grave. Quando ele infarta, é quando ele tem uma insuficiência renal, é quando ele tem uma insuficiência cardíaca, são complicações da hipertensão. Então, nesse contexto de que hipertensão ela mata, de que hipertensão ela leva a danos no rim, ela leva a danos no coração, a gente tem que entender que ela está relacionada com a idade. À medida que a gente envelhece, vai tendo um risco maior de ter hipertensão. Nos idosos, o manejo dessa hipertensão, a avaliação do paciente idoso com hipertensão, ela é um pouco diferenciada. Haja vista que os idosos, eles não só são idosos hipertensos, eles são idosos hipertensos, mas que têm a sua artrose, que têm suas dores, que têm suas disfunções articulares, ligamentares e assim por diante. Então, quando a gente está de frente, a gente está de frente com o paciente, não é com a doença, a hipertensão. Então, como é que eu vou manejar? E é muito comum, estou falando de hipertensão e outras doenças que são muito comuns no paciente idoso. Então, um idoso com hipertensão que tem osteoartrose, ele tem que ser visto de uma maneira diferenciada, porque ele tende a usar muito anti-inflamatório, ele tende a usar muito analgésico, ele tende a fazer tratamentos outros que podem interferir no controle da sua pressão. Anti-inflamatório é um veneno para quem tem hipertensão. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de controlar a dor sem prejudicar a hipertensão. O paciente idoso, ele cai, ele sofre quedas, o paciente idoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado nos tratamentos de hipertensão. A gente não pode cometer a iatrogenia da omissão terapêutica, de não propor e não fazer com que o paciente faça
uma adesão adequada ao tratamento da hipertensão, levando para ele todo aquele arsenal que temos de medicamentos antihipertensivos, mas não podemos esquecer que esse paciente é idoso, ele tem risco de quedas. E não podemos facilitar uma queda, que é tão importante evitar uma queda como evitar um infarto. Queda mata, infarto mata. Queda fratura, deixa o paciente limitado, como um infarto mata. Então, tratar a hipertensão, mas pensando também que alguns desses medicamentos podem facilitar, por exemplo, ele urinar muito e ter que ir no banheiro às vezes à noite e escorregar na urina, ou na pressa de ir ao banheiro, ele sofreu uma queda. Então tem que ter cuidado. Será que esse paciente pode usar esse antihipertensivo? A gente não pode trocar por outro. Tem que estar atento que não é só a hipertensão, é a hipertensão diante de um paciente idoso que tem risco de queda. Será que esse medicamento não está facilitando a hipotensão ortostática? Aquela queda de pressão quando ele levanta, quando ele fica de pé, quando ele muda de nível, e aí ele pode ter um desequilíbrio na tontura e cair, fraturar. Então, nesse contexto, a gente tem que pensar no paciente que é idoso, é hipertenso, mas que ele tem outras variáveis que a gente deve avaliar. Falei de doenças osteoarticulares, o risco de anti-inflamatório, do manejo adequado da hipertensão com alguns antihipertensivos que podem favorecer outras consequências. Tem antihipertensivo, por exemplo, Marcos, que pode induzir depressão, pode ser um fator, uma causa secundária à depressão. Depressão, a gente sabe que tem uma incidência alta nos pacientes idosos e tem uma alta carga de incapacidade. Uma depressão num paciente idoso, um transtorno depressivo maior, um transtorno ansioso, ele tem consequências inúmeras. Os pacientes não aderem a tratamentos, eles perdem mobilidade porque não tem a vontade de andar. Então, o paciente que é hipertenso, nesse contexto, a gente deve avaliar se aquele medicamento não pode induzir depressão, se ele não pode fazer com que o paciente, voltando àquela questão de medicamentos diuréticos, passar a noite inteira urinando e ele perdeu o sono, e aí o sono traz consequências péssimas para a saúde mental do paciente. Hipertensão e demência é uma relação direta. Nesse caso, os pacientes hipertensos, principalmente aqueles na meia-idade, 40, 50, que não tratam a hipertensão, aí vai a mensagem para as pessoas que estão cuidando de idosos, né? Tem muita gente que é cuidador de idoso e está envelhecendo. E para aquelas pessoas que querem ter um envelhecimento saudável, viver muito, viver com qualidade, viver sem incapacidades, não viver dependente. O tratamento da hipertensão, principalmente na meia-idade, quando ele é bem feito, ele reduz o risco desse paciente ter demência, reduz o risco de Alzheimer. Então, hipertensão e demência estão ali juntos. É um fator de risco para a doença de Alzheimer, tratar bem a hipertensão. E tem o outro lado da moeda. Os pacientes que têm demência de Alzheimer, eles não só têm o Alzheimer, eu sempre digo isso. Eles são hipertensos, diabéticos, eles têm artrose, eles têm risco de cair, eles têm risco de desnutrir, eles são um paciente, eles são uma pessoa, um indivíduo com suas comorbidades. Ele não é só a hipertensão. Então a gente tem que entender, ou ele não é só o Alzheimer. Muitas vezes o diagnóstico da doença se sobrepõe, a família canaliza todas as energias para uma doença, e esquece que ele é um contexto. Na verdade, os idosos eles têm esse aspecto de a gente não segmentar muito, que às vezes é até prejudicial, não tratar só a hipertensão sem pensar nas outras coisas, tratar só a diabetes pensando nas outras coisas. Não tem que tratar o paciente idoso que tem essas comorbidades. Então, tem o outro lado da moeda, aquele paciente que tem uma demência, até que ponto a gente vai controlar essa pressão? Será que a gente precisa ser tão rigoroso? Aqueles medicamentos, a gente não pode juntar 2, 3 num horário só para facilitar, porque ele cospe os medicamentos. Tem uma fase da demência que eles não aceitam tomar. Será que a gente tem uma outra estratégia? Será que a gente precisa ser tão rigoroso nas medidas não medicamentosas, como por exemplo
na restrição de alguns nutrientes, como por exemplo sal. Será que a gente precisa perder peso? Esse paciente, porque é uma das medidas para tratar a hipertensão, é perder peso num paciente que tem uma demência de Alzheimer. Será que a gente vai? Não, ele tem que perder peso, tem que fazer atividade física. Não é bem assim. Ele tem uma demência de Alzheimer. As metas para eles são diferentes. São metas desde os níveis de pressão, desde o valor da pressão arterial, até metas alimentares e assim por diante. Então, Marcos, nesse dia de combate à hipertensão, dia nacional, não sei se internacional, vale lembrar da parte da geriatria que a hipertensão é sim muito importante, a gente precisa estar atento, porque é uma doença silenciosa, doença que mata, a principal causa de infarto, de AVC, é modificável, você pode modificar o curso e não ter esse problema lá na frente, mas que tendo ela em pacientes idosos, a visão da geriatria é sempre essa de pensar na queda, no sono, na demência, no Alzheimer, no risco dele perder a noite de sono, urinando com alguns medicamentos, na depressão e assim por diante. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo ouvinte de todas as manhãs, o advogado Roberto Diniz. Já passei aqui para o nosso assessor de perguntas pelo WhatsApp Geraldinho para saber se essa pergunta pode ser feita até o final do programa. Então daqui a pouco essa pergunta. Eu já sei o que é. Não, mas vamos analisar. Geraldinho está analisando. Já sei o que é. Vindo de Roberto. Manda um abraço para meu amigo Roberto. A gente tem até o final do programa para saber se pode fazer ou não. Eu tenho extrema admiração como ser humano. Não como torcedor. Bom dia, Marcos, doutor Belísio. Meu pai tem 84 anos e as taxas é de fazer inveja a qualquer jovem, todas boas, né? Mas ele tem um coração crescido e refluxo aórtico e a pressão também nunca teve problema, mas de vez em quando fica 90/60. Isso é perigoso e fica teimando, querendo trabalhar. 80 anos, a gente já categoriza esse paciente como um paciente muito idoso. 84, inclusive. 84. A partir de 80 é um paciente muito idoso, que até a lei, você falou em Roberto Diniz agora, ela diz que o paciente, como tem idosos de 60, idosos de 90, a partir de 80 ele tem uma certa preferência em algumas coisas. E ele tem algumas doenças, tem as doenças cardíacas, que fazem com que ele tenha algumas limitações. Eu não diria de trabalho. O que a gente sempre diz, isso é uma pergunta que quase toda consulta a família. Doutor, ele tem que parar de trabalhar? Parece que é assim, um desejo da família que ele pare. E a gente sabe que uma pessoa que é acostumada a vida toda a trabalhar, o que ela sabe fazer, o que ela tem prazer, o que ela gosta de fazer é trabalhar. Se a gente proibi-la de trabalhar, você vai ter prejuízos, às vezes maior do que mesmo a própria doença que ele tem. Logicamente que tem algumas doenças que a gente tem que tirar o paciente de alguns trabalhos, tentar readaptar. Mas a ideia é que a gente possa manter ele com alguma atividade, mas sob controle de riscos. Sempre digo isso. Olha, eu não quero tirar o senhor do seu roçado, não quero tirar o senhor do sítio, não quero tirar o senhor da sua obra, do que o senhor gosta de fazer, do seu mercadinho e assim por diante. Eu quero controlar o risco. Não precisa de você estar se colocando em risco de uma queda se seu osso é fraco. Não precisa você estar se colocando em risco se seu coração já não aguenta o mesmo esforço que você fazia antes. Então, isso deve ser controle de risco, manter o paciente com a maior independência possível, manter ele funcionando é fundamental, mas sob controle, e tudo com diálogo, com acordo, com conversa. O idoso não é assim, você vai dizer que hoje, vai fazer. Não, tem que ser aos poucos, tem que ser diálogo. Ele tem que perceber que realmente ele não aguenta, se ele for fazer algum esforço. Nesse caso de uma insuficiência cardíaca, ele vai cansar, não vai fazer da mesma forma. Então, isso tem que ser conversado. O segundo ponto dessa pressão 9/6, a gente sempre tem pacientes que a gente tem que realmente manter a pressão
um pouco mais baixo do que o normal. Num paciente de 80 anos, dependendo da funcionalidade dele, o que é a funcionalidade dele? Se é um idoso que faz tudo, independente de tudo, robusto, tem força, faz tudo, esse paciente ele tem uma funcionalidade preservada. Ou se é um paciente de 84 anos que é muito restrito, quase não consegue andar, ele vem perdendo peso, ele é fraco, ele é o que a gente considera idoso frágil. Aí uma pressão de 9/6 pode não ser tolerável, pode induzir lá a um desmaio, uma queda e assim por diante. E aí a gente precisa ajustar algumas coisas. Às vezes passa por desidratação. Muitos não, a maioria dos idosos não tem sede, muitos não ingerem água. Outros nesse perfil aqui, eles precisam tomar medicamentos diuréticos que eles diminuem a quantidade de água no corpo. Então, é um prato cheio para desidratação. Pouco líquido circulando é sinal de pressão mais baixa. Então tem que ter cuidado nessa hipotensão. Quando verificar essa pressão 9/6 tal, ou mais baixa um pouquinho, ele estiver tendo sintomas, tem que ser reavaliado pelo seu médico. Porque aí a gente tem que fazer algumas medidas para que essa pressão baixa não traga sintomas, que ele não fique tonto e que ele não sofra uma queda. E em caindo, quando não fratura, ele fica com muito medo de andar, atrapalha a mobilidade dele pela pitofobia. Doutor Belísio, quero saber a referência preocupante de creatina e ureia em idoso. A referência? Eu acho que o valor de referência que preocupa, né? Que preocupa. Pronto. A ureia, o ponto de corte é 40, 45, dependendo do laboratório. O valor é esse. A creatinina, ela é um exame de sangue que avalia a função do rim. Então, o paciente idoso, ele tende a perder função renal pelo próprio envelhecimento, à medida que os anos passam. Considere-se que 10% da função renal é perdida por década, ou seja, 1% de taxa de filtração glomerular, assim, a gente tecnicamente diz que a capacidade do rim funcionar é perdido a partir dos 40 anos. Então, aos 80, ele tem perdido 40% dessa função, ele vai estar funcionando teoricamente, 60% é o esperado. Com 90, ele vai estar funcionando metade dele. Então, isso pelo envelhecimento. Então, os valores de creatinina que marcam a função do rim, eles têm que primeiro ser avaliados no contexto do paciente. É um paciente que toma algum remédio que é tóxico para o rim, é um paciente que está hidratado, está desidratado, ele fez alguma atividade física um dia antes ou não, ele tomou algum suplemento, alguma coisa que esteja alterando o rim dele, tem alguma doença que ele não é renal crônico, o ponto de corte, muitas vezes de 1,2, 1,3, pode ser normal, dependendo da idade. Então, aquele valor de referência é para adulto jovem. O que a gente mais tem que avaliar, além desse, será que ele não fez esse exame nessa circunstância de desidratação? Eu vou dar um exemplo. O paciente, quando interna, geralmente ele está um pouco desidratado, a creatinina tende a aumentar um pouquinho. Então, não é que ele seja renal crônico. Mas o valor de referência é até 1,2, 1,3 para adulto jovem, mas a depender da idade, se for um paciente muito idoso, a gente calcula uma taxa estimada através de um cálculo que a gente tem, de umas fórmulas, e aí a gente, dependendo dessa taxa de filtração glomerular, que é a quantidade, eu sempre digo, é quanto seu rim está funcionando, seus rins estão funcionando. Está funcionando quanto? 60%. Qual a idade dele? Ele já tem 90 anos, então ele está dentro de uma faixa de normalidade. Está funcionando 60%, ele só tem 60 anos, então ele está funcionando menos do que a gente esperaria. Então depende bastante da idade e das circunstâncias que foi colhido o exame. Mas o valor de referência tem lá no próprio exame, 1,2, 1,3 a máxima, e a ureia 40, 45, dependendo do valor de referência. Tem mais perguntas, doutor Belísio. É normal, eu vou almoçar, dá muito trabalho, então dói muito, eu tenho distonia cervical. Então, tem, isso aí é uma doença que tem uma contração involuntária da musculatura do pescoço, e isso pode causar muita dor. Dependendo, isso geralmente a gente às vezes encontra em pacientes que têm Parkinson, tá fazendo o tratamento, e eles evoluem com esses movimentos, esses sintomas que são complicações do tratamento do Parkinson.
E aí a gente tem que fazer algumas medidas, porque senão eles entram em desnutrição. Se for um adulto jovem, tem que se investigar a causa dessa distonia. Será que ela é idiopática, é pura, simples? É só a distonia cervical? Será que não tem uma outra doença neurodegenerativa aí associada? A pergunta, ela quer saber se é normal doer. Não é que é normal, é esperado da doença sentir dor quem tem esse tipo de doença ao se alimentar, ao se movimentar. A dor é um companheiro dessa pessoa se ela não tratar a doença. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: quando é que o idoso pode já se considerar hipertenso? Olha, os valores, como eu falei, nos últimos anos eles modificaram. Modificaram não só do diagnóstico. Um adulto jovem, ele teve em 2 verificações, em 2 momentos diferentes, a pressão ou 14, 140 para cima, 150, 160, ou 90, que é a mínima, 9, né, pessoal, para cima, ou seja, 14 ou 9 em 2 verificações, tanto faz ser uma como outra, ele é considerado hipertenso, certo? Então, o valor é esse. No paciente idoso, principalmente no paciente acima de 80 ou no paciente frágil, aquele paciente que a gente considera que ele tem uma funcionalidade diminuída, que tem a síndrome de fragilidade, esse valor ele é um pouquinho acima, principalmente de acordo com a diretriz americana, que foi quem primeiro modificou isso, mas a europeia já e a brasileira também já aderiu. Em média, ele é considerado hipertenso quando ele tem uma pressão num valor de 15/9, né? Então, alguns pacientes, isso se ele não tiver nenhuma doença crônica, se ele não for nefropata, é um valor um pouquinho acima. Mas passou de 13, passou de 80, passou de 130, passou de 80 no adulto jovem, ou seja, deu 140 ou 9, deu 140/9 em 2 verificações, considerado hipertenso. No adulto, no idoso, principalmente o muito idoso acima de 80, ou no idoso frágil, esse valor, esse diagnóstico de hipertensão, se a gente for dar o diagnóstico, ele não tem hipertensão, a gente vai dar o diagnóstico nas circunstâncias adequadas para se dar o diagnóstico. Ninguém dá um diagnóstico de hipertensão simplesmente no internamento ou numa hora que o paciente está num luto, perdeu um parente, ou quando ele está com uma dor muito forte. Não, ele tem que estar num ambiente de tranquilidade, tem que esperar um pedaço, não pode ter ingerido café, não pode ter tido estresse, tem que ter dormido bem. Aí o valor é 150/90 em 2 verificações. E o fundamental é a meta. Qual é a meta que você vai perseguir? Você vai manter esse paciente em torno de 11%, que é o pessoal, o adulto jovem, a gente tem que buscar essa meta, ou você vai manter com níveis um pouquinho mais acima do normal. No idoso, frágil, muito idoso, a gente tende a afrouxar um pouco, ele se beneficia mais com níveis, com um controle menos rigoroso. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu digo isso, Marcos, porque o abandono do tratamento ou a omissão terapêutica, o paciente pensa que vai poder abandonar. Tem pacientes, inclusive logo quando se orientou essa modificação dos níveis, veio a recomendação que aqueles pacientes que tomavam aqueles medicamentos, você não era para manter naqueles valores, naqueles níveis. A gente só modificava novos pacientes, assim por exemplo. Agora não, a gente já pode tentar deixar ele dentro da meta, dando ajuste, diminuindo dose e muitas vezes. Ele não deixa de ser hipertenso e ninguém pode abandonar o tratamento. Até porque na maioria, boa parte das vezes, os remédios de hipertensão, eles são utilizados para outras finalidades, principalmente para doenças cardíacas. Muita gente não tem hipertensão, esse paciente aqui, ele diz que tem insuficiência cardíaca, tem isso e aquilo, não tem hipertensão, provavelmente ele está tomando antihipertensivo para tratar a insuficiência cardíaca. Então, jamais abandonar o tratamento. Quem tem que fazer, ajustar essa pressão para a meta desejada é o médico assistente, é quem está cuidando dessa hipertensão. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, meu querido Marco. Bom dia, doutor Belísio. Doutor, eu tomo 3 qualidades de remédio de depressão. Eu tenho um coração crescido e angina, eu tomo muito remédio. Então, assim, eu bebo bastante água de dia e à noite. À noite,
eu faço muito xixi. E também, doutor Belize, eu sinto umas dormências às vezes, certo? E eu tomo um remédio de ansiedade e ele não está me fazendo muito bem. Eu estou sentindo o aceleramento do meu coração e ele está dando muita dor nas minhas pernas e dormência. O senhor me aconselha, aí eu parei de tomar, porque ultimamente para cá eu estou com uma ansiedade muito forte. E eu só me acalmo quando eu tomo ele, mas só que ele não está fazendo bem a mim. Porque só quem passa para mim é o cardiologista. Aí então eu estou esperando o cardiologista para poder ele ver se muda ou faz alguma coisa. E aí, doutor Belize, um abraço ao Minha Show. Voltar no médico assistente para ele dar uma reavaliada, mas beber água à noite, para quem já urina muito à noite, não é das melhores estratégias. Você vai passar a noite urinando, bebendo água, urinando, não vai dormir. E num paciente idoso, ele tem ainda o risco de cair. Porque ele vai no banheiro várias vezes, pode escorregar, ele tem déficit de mobilidade, tem tontura, tem hipotensão ortostática, não enxerga bem, está escuro. Às vezes tem obstáculos no trajeto da cama, da rede para o banheiro. Então, ingerir água bastante durante o dia, à noite, não é recomendável. Quanto aos medicamentos que ela utiliza, principalmente da ansiedade, eu não conheço assim, nenhum remédio de ansiedade que dê dor na perna, não. A gente pode ter indiretamente em algumas circunstâncias nesse sentido. Pelo contrário, ele ajuda a tratar, muitas vezes, medicamentos para ansiedade, eles ajudam a tratar dores. Para fechar, o nosso Geraldinho aprovou aqui a pergunta aqui do Roberto Diniz, né? Não poderia ser diferente, já, claro que ele aprovaria, com certeza, a pergunta, né? Quem sofre de hipertensão pode assistir ao jogo de futebol aperreado como o jogo do Maringá ou não? Sem dúvida alguma. Pode assistir com extrema tranquilidade. Sampaoli chegou para tratar o coração e a hipertensão de todos os flamenguistas que assistirão o jogo Flamengo e Maringá. Não precisa de cardiologista para tratar. Técnico de futebol. Calma. Ele é um remédio, São Paulo é um remédio. Sampaoli é o remédio para a pressão flamenguista. Do flamenguista e daquelas pessoas que assistem os jogos do Flamengo, que são flamenguistas enrustidos. Não vamos confundir. São Paulo é o remédio que o Flamengo precisava. Né? Resumiu tudo. Então, Belize, obrigado pela sua participação. Não se incomode com essas perguntas de Geraldinho, de Roberto Diniz, que Não, a gente faz por respeito ao ouvinte, claro. Roberto né? me aperreia todo dia no Twitter, rapaz. Eu quero mandar um abraço para ele, agradecer as perguntas dos ouvintes, de Geraldinho, de vocês e deixar o desejo de uma ótima semana para todos. 7h43, confirmando 7.